De Mestre Kami ao Whis, de subir a Torre Karin à Sala do Tempo. O que faz um treino em Dragon Ball ser efetivo? Por que alguns guerreiros, mesmo treinando por anos sem parar, não parecem fazer muito progresso, enquanto outros, apenas com treinos rápidos, conseguem elevar seus poderes para níveis inimagináveis? Hoje vamos desvendar os padrões dos treinos em Dragon Ball e mostrar qual é o segredo que faz os guerreiros Z quebrarem seus limites de verdade. Fala comigo, pessoal, beleza? Eu sou o Diego e sejam bem-vindos de volta ao time Verso 7. No vídeo recente que fiz pra zoar a mais escrita da diferença dos poderes de Goku e Vegeta na saga Black, onde Vegeta base chega a ser 360 vezes mais forte que Goku base, teve gente que tentou justificar um absurdo daqueles dizendo que Trunks e Vegeta treinaram um dia na sala de gravidade. Mesmo o mangá sendo tão claro quanto a isso, parece que é um pensamento bem comum achar que os guerreiros simplesmente aumentam de forma drástica seus poderes em curtos períodos de tempo fazendo treinos convencionais, ou que aumentam muito os seus poderes de uma saga para outra apenas por se manterem treinando nessa passagem de tempo. Então nesse vídeo vamos dar uma investigada nisso. Ok, ainda falando daquele caso, vamos dizer que o Trunks nunca tenha passado por aquele treinamento de gravidade e que para ele foi efetivo, mesmo fazendo isso por apenas um dia. Ainda assim, o Vegeta já está treinando dessa forma desde quando estava se preparando para enfrentar os androides. O Vegeta já está acostumado com esse treino. Então, como foi falado naquele vídeo, o Vegeta teria ficado 360 vezes mais forte que o Goku por treinar o mesmo treino de sempre, em um dia. É sério, nem você acredita nisso, pô. Para! A obra nos mostra um padrão sobre treinamentos, que alguns escolhem ignorar simplesmente porque não gostam dele e querem que os poderes continuem subindo insanamente sem motivo. E qual é esse padrão? Na verdade são padrões, então vamos dar uma olhada neles. Pense em todos os grandes treinos de Dragon Ball que produziram grandes resultados. Você verá que em todos eles, o fator crucial para o grande aumento de poder foi que eles foram um desafio para os guerreiros. Em todos esses grandes treinos, os guerreiros foram forçados a quebrarem seus limites pelas condições que foram impostas a eles. Treino inicial da Escola Tartaruga. Grande desafio físico para Goku e Kuririn, que nunca haviam feito algo parecido com aquilo. Resultado, ficaram tão fortes que Mestre Kami teve que entrar no torneio para impedir que eles vencessem. Treino do Mestre Karin. Mais um grande desafio físico, subindo e descendo a torre, muito além do treino do Mestre Kami. Além disso, precisava pegar a água do Mestre Karin, que era muito mais forte que o Goku. Resultado, saiu de uma derrota humilhante em que ele não teve a menor chance para uma vitória com autoridade para cima do tal Pai Pai. Os outros guerreiros Z também treinaram com o Mestre Karin por um tempo, e o resultado, melhoraram bastante para o 23º torneio. Treino com Kami-sama. Não preciso dizer muita coisa, né? O nível aqui para todos eles foi completamente diferente. Os caras simplesmente foram treinar com o Deus da Terra. Roupas pesadas e muita meditação e controle de Ki. Goku, apesar de antes já ser bem forte, teve um salto enorme de técnica e qualidade. E os outros saíram de um nível bem abaixo do de Goku para um nível que superava até mesmo de Raditz. Treino com o Senhor Kaiô. Treino com uma divindade ainda maior que Kami-sama. O conceito de gravidade aumentada foi apresentado e, além disso, Senhor Kaiô diz que treinar 5 meses lá era como treinar 1000 anos na Terra. Resultados: Goku, que antes era inferior a Raditz, se torna bem superior a Nappa e, utilizando suas novas técnicas, até mesmo a Vegeta. Quanto aos outros, Piccolo tem supostamente um grande aumento de poder a ponto de impressionar o Nil e, no mínimo, Yantia, que era bem mais fraco, consegue chegar a um nível de poder comparado a Goku da saga Saiyajins. Treino na máquina de gravidade. Mais um que dispensa apresentações. Goku leva seu corpo ao máximo em uma gravidade de 100 vezes, e com a ajuda dos Zenkais e da Semente dos Deuses, acelera muito os resultados do seu treinamento. Vegeta vai além de Goku, treinando até mesmo com a gravidade de 300 vezes. Resultado, Goku se torna o segundo mais forte do universo em menos de uma semana, e Vegeta ultrapassa Goku depois de ter ficado para trás por um tempo. Treino na Sala do Tempo. Gravidade não tão alta quanto as da máquina de gravidade, mas condições de temperatura e atmosfera bizarras. Também foram treinos altamente desafiadores porque finalmente tiveram parceiros à altura para puxarem os resultados para cima. E os resultados: Super Saiyajin Grau 2, 3, 4 e Super Saiyajin 2. Treino no Outro Mundo.
7 anos treinando no outro mundo. Embora a gente não tenha detalhes sobre como foi, sabemos que são em condições completamente diferentes da Terra. E Goku não está somente treinando no outro mundo, está treinando com Kaioshin. Resultado: Super Saiyajin 2 mais forte que o de Gohan contra o Cell e Super Saiyajin 3. Treino com o Whis. Dispensa apresentação também. Simplesmente aprenderam o Ki divino e estão treinando com um anjo. Então um enorme aumento de poder era esperado. Então o que a gente entendeu vendo todos esses treinos é que todos eles foram efetivos e proporcionaram um grande aumento de poder para quem os fez, porque foram novos desafios. Alguns deles foram brutais. Eles não são treinos convencionais que os personagens fazem apenas para se manter em forma. A lógica simples de passou muito tempo, eles treinaram, logo eles ficaram muito mais fortes, não é verdade. Se não tiveram um novo treinamento diferenciado, não ficaram. E qual é a maior prova de todas? De que eles não ficam muito mais fortes apenas pela passagem de tempo e com treinamentos em que já estão acostumados. Quem prova isso é um personagem que é amado por muita gente, de uma linha do tempo diferente. Essa linha do tempo oferece muitas informações importantes sobre como o Dragon Ball funciona, mas como essas informações não favorecem a narrativa de poderes super altos e sempre crescentes, ela é ignorada nesses debates. Pois é, ele mesmo, Gohan do futuro. Desde o aparecimento dos androides até a sua morte, se passaram 13 anos. 13 anos! Se você acha que ele não fez tudo o que podia para ficar mais forte e salvar seu mundo, você está enganado. Ele mesmo, na sua última batalha, diz que estava treinando. Tudo isso para descobrir que o Android 17 nem usava 50% do seu poder antes. E olha que Gohan, a partir de algum momento, também teve um parceiro de treino, que já era o Trunks em Super Saiyajin. Gohan do futuro treinou por 13 anos e nem conseguiu derrotar um dos androides. Enquanto o Gohan do presente, com 11 anos, com menos de um ano de treinamento na sala do tempo, foi o suficiente para não apenas igualar os androides 17 e 18, e sim para superar o Cell perfeito. Isso mostra que o treinamento ser diferente, ser uma inovação, importa 250 vezes mais do que o tempo de treinamento. Sem seu pai, Piccolo ou Vegeta para puxar os resultados do seu treino para cima e sem acesso à sala do tempo ou a um treino com uma divindade, Gohan não tinha o que fazer. E podemos até questionar se ele treinou em alguma espécie de sala de gravidade. Mesmo que tenha treinado, mesmo assim não foi suficiente. Assim como não foi efetivo para o Vegeta ganhar da 18 no presente, mostrando que o treino em gravidade aumentada não continua aumentando o poder do guerreiro indefinidamente, apesar de ser bem desafiante no começo. É o conceito de retornos decrescentes, onde fazer a mesma coisa sempre vai deixando de produzir os mesmos resultados. Mesmo assim, Gohan conseguiu se transformar em Super Saiyajin, mesmo com todas essas dificuldades. Então ele tem o meu respeito, mas ele é a prova de que não importa o que ele fizesse, tinha um limite aonde ele não conseguia superar, nem com a sua base, nem com a sua transformação. Sem algo que o fizesse quebrar seus limites, ele não conseguia avançar, como não conseguiu. Então você está me dizendo que Yantia, Kuririn e Tenshinhan não aumentaram seus poderes durante os 3 anos treinando para enfrentar os androides? Nenhum aumento? Não, mas foram bem modestos. O que eles teriam feito para que pudesse ser diferente? Tenshinhan continuou treinando com um cara muito mais fraco que ele. Kuririn e Yantia recusaram o convite de Goku para treinarem junto com ele, Piccolo e Gohan. Ambos recusaram porque acharam que o treino de Goku seria demais para eles. Kuririn foi treinar com o Mestre Kami, e Yantia provavelmente foi dar uma namorada na Bulma, já que ele ficou empolgado quando o Goku falou do bebê. Só foi começar a treinar sozinho depois que perdeu a mulher pro Vegeta. Então são nessas condições de treino, já comuns e superada desde o clássico, que eles tiveram algum aumento de poder relevante? Para, né? E o Piccolo, como ele conseguiu ficar tão mais forte então nesses 3 anos? Ele ainda estava na Terra sob as mesmas condições que os outros. Zero segredo aqui, Piccolo foi treinar com o Goku. O cara treinou 3 anos com um Super Saiyajin. Foi mostrado, ainda que somente na capa. Foi dito que treinar com parceiros fortes produzem resultados melhores ou mais rápidos. E além disso, não era mais somente o Piccolo. Ele era uma fusão com o Nil, que era um guerreiro de elite. Então todo um novo potencial de crescimento foi liberado para ele. Ah, mas como você sabe que eles não tiveram novos treinos que os desafiaram? Pode simplesmente ter acontecido fora de tela. Nem tudo precisa ser mostrado. Não. Eu estou mostrando qual foi a lógica apresentada no mangá. Qual é o padrão. O ônus da prova nesse caso é de quem afirma que eles ficam muito mais fortes.
Não sou eu que tenho que provar que eles não ficam muito mais fortes pela passagem de tempo e manterem os mesmos treinos. Quem afirma que eles ficam muito mais fortes é quem deve provar que os mesmos treinos de sempre continuam produzindo um grande resultado, ou qual foi o novo desafio que os fez ficarem muito mais fortes. Os mesmos treinos continuarem produzindo os mesmos resultados vai contra a narrativa inteira do mangá de Dragon Ball, que é a superação e quebra de limites com novos desafios. Eu estou trabalhando apenas com o que foi mostrado. Quando ocorreram novos treinos que os desafiava, o mangá mostrou. Se não mostrou, é porque não teve. Insistir que sim é apenas muito headcanon, é apenas suposição. Ainda que algumas suposições possam ser boas, elas continuam sendo suposições. Ninguém em sã consciência acredita que os Guerreiros Z ficaram muito mais fortes da passagem de Dragon Ball Clássico para Dragon Ball Z, e se passaram 5 anos desde o torneio 23 até a chegada de Raditz à Terra. Se você quiser se basear nos números oficiais, vai ver que Ten Shinhan no torneio 22 tinha 180. Depois disso passariam 3 anos até o torneio 23 e depois 5 anos até o começo do Z. Então 8 anos no total. Porém, em 8 anos, Ten Shinhan teria subido seu poder apenas para 250. Não aumentou nem em 50% o seu poder em 8 anos de treino. E estamos falando do Ten Shinhan, um cara extremamente focado que nunca para de treinar. Goku, que tinha 260 contra Piccolo Daimao, tem apenas 416 no começo do Z. Isso é apenas 60% de aumento de poder. E estamos falando de um Saiyajin amante das lutas e que adora treinar. Eu não considero esses números oficiais na minha análise. Não acho que a interpretação que levou a eles seja a mais correta. Se você quiser entender do que eu estou falando e ver outro tipo de análise propondo outros números que estejam mais de acordo com o que foi apresentado no mangá, dá uma olhada na minha série de poderes de luta. Vou deixar o link aqui na descrição e no comentário fixado. Mas mesmo na interpretação que eu acho a mais correta, o fato dos poderes não aumentarem muito do final do clássico para o começo do Z permanece. E isso é porque nenhum dos guerreiros teve alguma inovação nos seus treinos. Kuririn e Yantia, para mim, estavam até abaixo do que eram no torneio 23. De Ten Shinhan eu já falei, Goku casou, e apesar de dizer que permaneceu treinando, vemos que foi do mesmo jeito, já que ele mostra ainda estar usando as roupas pesadas que aprendeu com o Kami. E temos certeza que não foi nada diferente, já que seu poder não mudou muito. O único que temos certeza que aplicou algo novo foi o próprio Piccolo, porque viu que Goku usava roupas pesadas no torneio 23. E depois disso também começou a usar. Nos números oficiais, eles mantêm apenas a leitura do Scouter indicando que Piccolo ainda estava atrás de Goku, mas eu acredito que Piccolo ultrapassou e ficou um pouco à frente dele, justamente pelo fato dessa inovação do seu treino e as outras marcações do Scouter durante a luta. Mas como eu disse, dá uma olhada lá na série para você ver a explicação. De qualquer forma, só vemos um grande aumento de poder do Piccolo também apenas quando ele começa a treinar com um parceiro, que foi o Gohan, na preparação para enfrentar os Saiyajins. Nos números oficiais, ele saiu de 408 para 3.500, mostrando mais uma vez que é a inovação que tem o maior peso, já que até então Piccolo vivia completamente isolado. Depois disso, os outros treinaram com Kami e Goku com o Senhor Kaiô, então foram grandes aumentos de poder como vimos. Teve um caso que pode ser mais polêmico, em que uma grande passagem de tempo pode ter levado a um aumento de poder considerável. O aumento de poder do Vegeta até a saga Buu. Então vamos dar uma olhada. Vegeta diz a Gohan que a diferença de poderes entre eles na saga dos androides era gigante. Mas questiona, agora que Gohan parou de treinar e ele se manteve treinando, será que a diferença ainda seria assim? Se Vegeta já estava se referindo a um Super Saiyajin 2, e vamos lembrar, Gohan ainda tinha, ele não perdeu a transformação. Então após esses 7 anos ele esperava estar por volta desse nível ainda. E depois a gente investiga em um outro vídeo se o Vegeta já tinha o Super Saiyajin 2, ou se ele só conseguiu devido à marca Majin. Voltando. Então esse aumento de poder do Vegeta nos 7 anos foi um grande aumento de poder? Foi, mas muito menos do que alguns tendem a pensar quando falam sobre tempo e resultados de treinamento. Nessa lógica, Vegeta deveria ter ficado muito mais forte, e não apenas supostamente se aproximado do nível do Gohan na saga dos androides. Isso porque Vegeta só alcança ou passa levemente o nível do Gohan contra o Cell quando recebe a marca Majin, e ainda assim temos que avaliar corretamente esse treino do Vegeta nos 7 anos.
Vemos que Vegeta estava treinando com apenas 150G de gravidade, enquanto no treino para os androides ele treinava com 300, e não estava nos 150G apenas por Trunks estar na sala. Ele estava treinando sério em 150G, e pelo que a cena dá a entender, quando ele fala para o Trunks sair da sala, ele provavelmente continuaria a fazer o que já estava fazendo. E além disso, Vegeta está treinando em 150G transformado em Super Saiyajin, sendo que ele já treinava em 300G só na sua forma base. Então o que está acontecendo aqui? Não faz o menor sentido. Vegeta treinou menos pesado nesses 7 anos do que treinava antes e continua obtendo resultados? Vegeta não está mais se matando tanto como no treino para os androides. Então qual foi o lance aqui que fez ele melhorar tanto nos 7 anos? O segredo é que Vegeta escutou o conselho do Goku, que depois de um certo ponto, tudo que você vai fazer é apenas torturar o seu corpo, e isso não é treino. Apenas levar seu corpo ao limite, indefinidamente, em algum momento vai parar de produzir resultados. Além das palavras, após ver Goku usando o Super Saiyajin Full Power e Gohan em Super Saiyajin 2, Vegeta aprendeu o que deveria fazer diferente. E como podemos ter mais certeza ainda disso? Porque Vegeta, ao perder para o Céu Perfeito, disse que bastava apenas mais um dia na Sala do Tempo para conseguir ficar por cima novamente. E aí eu te pergunto, aconteceu o que o Vegeta achou que ia acontecer? Não, ele não conseguiu ir além. Ele não conseguiu uma nova transformação e nem aumentou sua base de forma significativa, porque se tivesse aumentado bastante, mesmo que ele não tivesse atingido o Full Power do Super Saiyajin ou o próprio Super Saiyajin 2, ele já poderia pelo menos se equiparar a Goku e Gohan no Super Saiyajin Full Power, porque sua base teria crescido de forma significativa. Vocês entendem que a obra mostrar que Vegeta usar a Sala do Tempo mais uma vez e mesmo assim não alcançar Gohan e Goku tem um propósito? É justamente esse. É para mostrar que existe um platô, um nível onde eles não podem ultrapassar. Esse nível só vai ser ultrapassado com alguma inovação, não com um simples tempo de treino ou treinos em que eles já estão acostumados. E como podemos ter mais certeza ainda disso? É porque Trunks disse que Vegeta, na primeira vez que foi à sala, conseguiu superar os poderes de um Super Saiyajin já nos primeiros 2 meses. Vegeta não se deu por satisfeito com aquilo, mas como ele não era um gênio em questão de treinamento como Goku, ele não se deu conta do que precisava ser feito para ir ainda além, e continuou insistindo no mesmo treino, ou algum similar. Então, devido a tudo isso, eu acredito que a mentalidade do Vegeta nesses 7 anos mudou, e que ele de alguma forma também treinou diferente, não apenas aumentando a gravidade da máquina indefinidamente, o que provavelmente já não produzia os resultados esperados. E como podemos confirmar isso mais uma vez? É vendo o Vegeta dizer ao Trunks que os 150G era pesado demais para ele e que ele não deveria se forçar tanto. Isso é a prova que Vegeta refletiu e aprendeu com os acontecimentos da saga dos androides. Nesse sentido, podemos ver a sua evolução no Super. Vegeta entendeu e aprendeu, dizendo que eles já treinaram seus corpos até o limite. Só me pergunto se precisava ter emburrecido Goku a esse nível apenas para destacar a sabedoria do Vegeta, sabe? Então, se os guerreiros não têm grandes resultados se mantendo na mesma rotina de treinos, por que eles treinam tanto? Não é muito esforço para pouco resultado? Por que valeria a pena então? E a resposta é que a razão principal do porquê eles se mantêm treinando é que se eles não fizerem, eles perdem a forma rapidamente. Nesse aspecto, Dragon Ball é bem parecido com a vida real. Sejam humanos ou Saiyajins, isso acontece com todos. É só ver como Kuririn, Yantia, o próprio Goku e o mais clássico de todos, Gohan, ficam após abandonarem os treinos por um tempo. Essa é a razão número 1 de tantos treinos. Ten Shinhan não fica milhões de vezes mais forte apenas porque nunca para de treinar. Não, o que Ten Shinhan faz é sempre se manter pronto para o combate. Diferente de outros, que toda vez param de treinar e ficam mais fracos por isso, Ten Shin consegue manter sua forma, ou ter ganhos modestos, porque é da personalidade do personagem. E lembrando, o parceiro de treino do Ten Shinhan é o Caos. Como treinar com o Caos ajudaria o Ten Shinhan de forma significativa? O Ten Shinhan não queria que o Caos fosse enfrentar os Saiyajins, porque ele não tinha nível para isso. E olha que o Caos também treinou com o Kami-sama. E na luta contra os androides, Caos nem apareceu, porque não tinha nível para aquilo. Então o que o Ten Shinhan faria para aumentar seu poder de forma significativa? Nada, não tem como. Após o treino do Sr. Kaiô, ele não tem como aumentar a intensidade, como o Goku fez na nave, porque ele não tem acesso a treinos de gravidade aumentada. Ele também não treinou na Sala do Tempo, ele não treinou mais no outro mundo, e ele não tem um parceiro de treino que o ajude. Então se nem Ten Shinhan fica significativamente mais forte, mesmo se mantendo treinando, imagina
imagine os outros terráqueos. A culpa não é deles. Infelizmente, é o roteiro que os impede de progredir. Tudo para os Saiyajins e nada para os terráqueos. Então, o que entendemos nesse vídeo é que a narrativa de Dragon Ball é de superação e novos desafios, e por isso que apenas quando tem essas características é que os treinamentos produzem grandes aumentos de poder. Também entendemos que apenas se manter ativo treinando, um treinamento já comum, como Ten Shinhan ou Piccolo meditando, não faz os guerreiros terem um grande aumento de poder. Se nem com os Saiyajins isso acontece, imagine com os outros. E por fim, entendemos que o motivo número 1 dos guerreiros manterem uma rotina de treinos é justamente para manterem seus poderes, já que em Dragon Ball, quando eles param de treinar por um tempo, eles ficam muito mais fracos. E aí, o que você pensa sobre tudo isso? Tem mais algumas situações de treinamentos que você gostaria de comentar? Ou tem uma visão diferente da minha sobre isso? Comente aqui embaixo a sua opinião. Mas vem na boa, não precisa se alterar só porque o coleguinha pensa diferente. Vamos debater. Se você ficou até aqui, você deve ter gostado. Então dá uma força aqui pro canal dando like no vídeo e se inscrevendo. E para continuar trazendo esses conteúdos, eu preciso do seu apoio. Então considere se tornar membro aqui do canal por apenas R$5 e receba benefícios como prioridade de resposta nos comentários, postagens e enquetes exclusivas, acesso antecipado a novos vídeos e vídeos exclusivos. O meu agradecimento a todos que já fazem parte, especialmente ao Kengol02 e ao Marcos Macedo pelo forte apoio. Pelo vídeo de hoje é isso, um abraço e valeu!